Olá, olá, olá! Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um episódio do Conecta Ciesc, o podcast do corretor catarinense. Você é bem-vindo para esse bate-papo com a gente hoje, recebendo mais uma construtora parceira para falar sobre o mercado imobiliário, falar sobre muitas novidades. Hoje eu estou aqui dividindo a cena com meu amigo Fábio Locatelli, né, Fabinho? Obrigado. Então, meu nome é Fábio Locatelli, sou corretor de imóveis aqui em Itapema há 9 anos, e hoje a gente veio apresentar um podcast com uma construtora parceira, que é a Seger, fundada em 2011, através de duas famílias muito tradicionais aqui da cidade. Isso mesmo. E apresentando a Paula, que é a gerente comercial. Paula, explica um pouco da tua trajetória, um pouco da consultora também para nós. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Dudu. Satisfação estar aqui, batendo esse papo com vocês. E falando em nome da nossa empresa, né? Então, eu sou a Paula, sou gerente comercial. Estou na empresa aí já há algum tempo. A trajetória da nossa empresa começa lá em 1990, né? Quando a família Cipriani vem para cá e começa a construir na cidade. Então, a consultora Cipriani está em operação até hoje. Uma das filhas do seu João Cipriani, que é a Estela Cipriani, naturalmente acabou se envolvendo mais com os negócios do pai. Se formou em engenheira civil. Foi responsável pelas obras da Cipriani durante bastante tempo. E aí, quando ela se casou, resolveram abrir uma segunda consultora com a família do marido, que é Seger. Então, a Seger hoje é composta por 4 sócios. Então, é a Estela Cipriani, que é engenheira e responsável por todas as obras da Seger. O Marciano Seger, que tá com a gente no comercial, mas hoje ele está mais focado numa parte de expansão e novos negócios, né, e permutas, especialmente. O Júnior Niland, que está com a gente, Júnior Niland, né, o Fábio já riu ali, né, que todo mundo conhece como Júnior só. Ele está envolvido com comercial, mas muito focado também na parte de compras. E aí a Ariane Seger, que é a 4ª sócia e que comanda aí toda a parte financeira e administrativa aí da empresa. Fábio, antes de você fazer pergunta, eu nem me apresentei, né? E o Fábio já fez tão bonito. Eu sou o Fábio Locatelli. Olha aí, eu sou o Dudu Amarante, então é um prazer estar dividindo aqui esse bate-papo com vocês. E já começamos com uma coisa bem legal, né? Principalmente os clientes que vêm aqui para o litoral catarinense, a gente tem bastante construtora e às vezes tem nomes peculiares, como o caso da C-Seger. E como tu me falou, te perguntei, eu falo C-Seger ou Seger? Tu me direcionou como Seger, mas tem muitas pessoas que às vezes perguntam o porquê do C, né? E agora as pessoas às vezes estão entendendo algo que parece simples, mas que é tão importante, o porquê da marca, né? Então, todos já sabemos. Você tem uma pergunta para a Paula? Tenho. Na verdade, Paula, queria entender um pouco mais da consultora, quais foram os maiores desafios nos primeiros anos aí de construção do mercado imobiliário, como vocês se posicionaram nesse mercado ao longo de todos esses anos, né? E um mercado tão competitivo, né? Muito competitivo. Isso. Nossa empresa, ela tem 14 anos, né? Então, os desafios são os mesmos para todo mundo que começa, né? Conseguir passar essa credibilidade para o cliente. É óbvio que a nossa trajetória familiar colaborou bastante, mas a gente sempre tocou nossas operações de uma maneira muito pé no chão, né? Então, a gente fez uma obra, entregou, lançou outra, entregou, e a gente foi aos poucos aí ganhando espaço no mercado, mas sempre com bastante pé no chão, porém, sempre também com esse objetivo de trazer algo diferente, algo novo para o mercado. Então, eu falo que uma empresa também é como uma pessoa. A gente vai ao longo do tempo se descobrindo e entendendo o que a gente gosta de fazer, o que a gente faz bem. E isso a gente começou lá no primeiro projeto, né? Flertando aí com obras mais modernas, trabalhando com áreas de lazer grande, trazendo experiências diferentes para o cliente. Então, a gente foi experimentando isso desde o primeiro projeto até chegar, acho que na receita que a gente usa hoje, que foi muito bem aceita aí pelo mercado desde 2018, digamos que a gente usa essa mesma receita, entre aspas. E, Paula, para agregar também com essa nossa conversa, uma empresa que nasce, então, dessa construção familiar de uma esposa, então, que já tem toda essa tradição da família, e aí o esposo e aí se unem. Geralmente a tradição familiar, a gente entende que olha mais para trás, né? O que passou, o que a gente fez, a história. E quando entra aquela alma jovem, a gente quer olhar para frente, o que a gente vai fazer, os novos projetos, as novidades.
como que a Seger, então, faz essa junção da tradição com a alma jovem de querer inovar? Como é que vocês têm esse equilíbrio? Eu acho que o olhar para trás é especialmente honrar a história da família, né? Tanto a consultora Cipriani como a consultora Seger levam o sobrenome da família. Então, isso é algo que é muito importante para a gente. No quesito alma jovem, é no sentido de trazer alguma coisa nova sempre, né? O que acontece? A gente fala que existe dentro da Seger uma pequena inquietude. A gente sempre olha para o que a gente fez e pensa como que a gente pode fazer melhor, né? A gente olha para aquilo que foi entregue e tenta sempre fazer mais do que já foi feito. Então, a gente tem isso muito no DNA da empresa. A gente busca sempre olhar primeiro para o cliente. Então, isso foi algo que a gente aprendeu aí na história da consultora, entendeu o que faz sentido para o cliente, o que ele valoriza, pelo que ele pagaria mais. Então, a gente trabalha muito em cima disso. A gente sabe também, Dudu e Fábio, que a gente está num mercado aí que é muito, muito, muito competitivo. Então, ficar na cabeça primeiro do corretor de imóveis é um desafio, né? O corretor é bombardeado aí por ofertas e lançamentos várias vezes durante o dia. Então, como que eu consigo lançar um produto e fazer algo que chame a atenção do corretor para que ele vá levar para o cliente dele? Então, quando a gente fala dos nossos produtos e daquilo que a gente está trazendo para o mercado, esse é o primeiro ponto de atenção. Fábio, antes de tu fazer mais uma pergunta, que eu sei que tu tá na manga aí, a Paula agora me despertou algo que eu acho interessante da gente falar. Essa questão do corretor ser bombardeado e ter muitas opções e receber propostas, muitas vezes parece que isso é uma via de regra, parece que as oportunidades, né, os grandes descontos, quem paga mais, parece que isso é a via de regra, e como a gente estava falando no bastidor antes, isso é a exceção, porque hoje o relacionamento, a confiança, a responsabilidade, o profissionalismo, isso é a via de regra. Porque isso é que faz o Fábio estar há quase 10 anos no mercado, isso é que faz eu estar construindo a minha história, você, a construtora, ter esse lastro aí de tempo no mercado imobiliário e da construção civil. Então, eu acho que são aqueles detalhes do mercado que parece que aquilo é a regra, mas não. Então, a regra é quem conduz de maneira séria, né, Fábio? Exatamente, exatamente. E a gente não pode ter medo de se posicionar, né? A gente entende aquilo que a gente faz, aquilo que a gente entrega. Então, a gente se une a parceiros que pensam como a gente, né? Que trabalham da mesma maneira que a gente. E é uma estratégia que tem dado muito certo até então, né? Não é à toa que nós estamos 14 anos no mercado. Temos aí já 7 obras entregues, temos muita coisa nova vindo por aí. Então, é bem isso que você falou, né? Legal. Paula, eu acho que já tem a resposta, né? Mas talvez concepção. Quem está vendo não, né? Exatamente. Mas diante do histórico de obras que vocês estão tendo, né, ao decorrer desse período, vocês vêm sempre inovando, procurando ser disruptivo até no mercado, né? E o que você entende hoje das obras de vocês que realmente foi esse marco para a construtora? Eu tenho a minha opinião, acredito que seja, mas eu gostaria que você comentasse aí até para o espectador poder estar entendendo. Eu penso que cada empreendimento teve o seu momento e a sua importância, né? Na nossa trajetória. Como a gente falava também nos bastidores, a gente não pula etapas, né? Mas eu acho que teve o primeiro ponto, e agora eu vou te surpreender, que não é o que você está pensando. Eu acho que lá em 2016, quando a gente lançou o Bela Città, era um momento que as construtoras estavam começando a olhar para o Morretes, poucas construíam lá, e a gente fez uma permuta lá, entregou o empreendimento, mas nós somos a primeira construtora que olhou para o Morretes com um olhar um pouquinho diferente. Mais cuidado, digamos assim. Isso. Então, a gente entendeu que o cliente que estava comprando ali, ele tinha algumas características que, às vezes, o mercado não tinha atentado. Então, o Bela Città, que foi um empreendimento que nós entregamos, se não me falha a memória, em 2020, é um empreendimento que tem uma das maiores áreas de lazer, né? Então, isso que eu estou falando agora, a gente pensou e entendeu isso lá em 2015, 2016, quando a gente foi lançar o empreendimento. Então, acho que para aquele momento, para o que estava acontecendo no bairro, eu acho que foi um empreendimento ali que mudou um pouquinho essa história. O segundo empreendimento, que daí com certeza foi o que você pensou, né, é o Doha, né, o Doha Tower.
Nós lançamos ele em 2018, ele foi entregue em 2023, então ele se tornou uma referência, principalmente daquilo que a gente quer entregar para o cliente e daquilo que a gente quer colocar no mercado. Então, tudo que quem vai lá no Doha vê hoje, nós pensamos lá em 2018, quando nós lançamos o empreendimento. Então, aquela receita, né, ou melhor, colocando aquela estratégia que a gente replica até hoje, começou com a School Doha, lá em 2018 mesmo. Você vendeu o Doha? Não tive a oportunidade, mas vamos chegar lá, né? Os lançamentos sequentes, graças a Deus, a gente vendeu. Tô sabendo. Inclusive, agora que tu falou, Paula, eu ia fazer uma pergunta, mas eu acho que eu vou contornar ela. Você comentou, né, no início sobre o que a Seger olhou para o que aquele cliente estava buscando naquele momento. Sim. E o nosso mercado não, digamos que nós como pessoas somos cíclicos, né? Sim. Então, ora a gente quer algo a mais. Antigamente as pessoas vinham para a praia pela praia, para ir no mar. Exatamente. Um pouco antes da pandemia, e a pandemia aflorou muito a questão da área de lazer. As pessoas virem para terem o lazer. Inclusive eu digo, né, que hoje muitos empreendimentos aqui do litoral catarinense, ele entrega muito mais estrutura do que um hotel 5 estrelas. Sem dúvida. E hoje eu vejo que o mercado está num momento onde talvez a quantidade não é o diferencial, e sim a qualidade. Porque nós tínhamos um momento que tu dizer que tinha 40 opções de lazer era o que vendia. Hoje o cara já pensa, pô, mas se eu não uso isso aqui, não faz diferença para mim. Hoje, tanto o mercado quanto a Seger, o que você vê que possa ser o principal diferencial para hoje e para os próximos anos? Tu acha que é design? Tu acha que é e sempre será a qualidade? Ou tu acha que é sustentabilidade? Ou se tu tem alguma outra opinião, tanto para com a empresa, tanto a tua visão de mercado? Acho que é importante para nós, né, Fabi? Com toda certeza. Eu acho que a gente está na era da experiência, né? E como você mencionou antes, a pandemia mudou isso. Então, acho que a gente tem um mercado antes da pandemia e um mercado pós-pandemia. Quem está no mercado aí há mais tempo sabe, eu brinco, falo isso para os clientes, que se nós entregássemos um jardinzinho ali, um canteiro, na entrada do prédio há 8 anos atrás, você podia voltar lá um ano depois que tinha brita. Porque aquele jardinzinho, o condomínio falava assim, não, tá muito trabalho isso aqui, não interessa isso, né? Falar num espaço de lazer grande, não, mas eu sou aposentado, eu não uso, né? Então, eu acho... Tem que limpar, dá muita... não, mas um condomínio muito grande tem um custo muito alto. Então, eu acho que isso mudou, esses valores se transformaram durante a pandemia, foi quando as pessoas ficaram presas em casa e entenderam que poxa, eu preciso ter onde levar meus netos para brincar, mesmo que eu não use. Poxa, é importante eu ter uma boa academia, já que a minha não funcionou. A qualidade de vida, né? Despertou mais. Exatamente. E a gente fala que o nosso produto, ele é muito focado no cliente final. Você vai me perguntar assim, mas Paulo, vocês não vendem muito para investidor? Só que o investidor também vende para o cliente final. E quem paga a conta depois? Exatamente. Desse, né? Quando a gente fala que a gente olha muito para o comportamento do consumidor, para que ele valoriza, né? Vou te dar uma das coisas que talvez vocês concordem comigo. Há uns anos atrás, se o meu pai fosse comprar um apartamento, eu nem ia junto. E se eu fosse junto, ai de mim se eu abrisse a boca para dar minha opinião. Ele ia dizer, não, menina, você não entende nada. Hoje, quando a gente atende um cliente, o filho ali de 12, 13 anos está dando opinião. Se ele quer, se ele não quer, se o amigo dele tem apartamento em Balneário, se tem aqui. Então, quando a gente fala em experiência, em lazer, quando a gente planeja tudo isso, não existe nada ao acaso nos nossos empreendimentos. Então, a gente sabe que o filho vai estar sentado na mesa, que vai estar dando opinião. Então, o que para aquele cliente de 13 anos é importante? O que eu preciso ter naquele empreendimento que vai fazer com que ele diga para o pai assim, ai, não, pai, eu quero aquele. Né? Então, quando a gente fala que olha para o cliente e observa os comportamentos mudando, é nessa linha também. Eu dei o exemplo do jardinzinho no início da minha fala. Hoje as pessoas falam em horta comunitária, em biofilia. Mercado. Mini mercado. Hoje é um luxo. Né? Hoje é um luxo ter isso. Verde, a área verde, hoje é muito... Área verde. Então, assim, o comportamento do cliente muda, os valores mudam. Então, a gente como empresa faz o máximo possível para acompanhar isso e estar sempre atualizado nesses anseios aí do cliente. E não só acompanhar, antes de devolver para tu fazer a pergunta, Fábio, eu vejo que o nosso mercado aqui, Paula, o nosso mercado, ele cria tendências. Só que para tu criar tendências, a gente tem que estar muito antenado no que o cliente está pensando. Então, por exemplo,
o que está sendo lançado para os próximos 3, 4 anos, que está sendo lançado e vai ser entregue nos próximos 3, 4, 5 anos, é porque a gente já está vendo esse movimento do cliente há um tempo atrás, né? Então, que essa questão das pessoas quererem área verde hoje é porque um tempo atrás elas se sentiram sufocadas pela falta da área verde. Então, acho que é interessante também porque a gente fala, né? Principalmente, eu venho do interior do Rio Grande do Sul. E quando nós falamos o que os empreendimentos aqui entregam, as pessoas ficam muito surpresas, mas é porque o mundo compra aqui. Então não é só o gaúcho, o mato-grossense, o paranaense, quem é do norte. O mundo compra aqui. Então hoje, esses detalhes, principalmente, Fábio, não falando demais aqui, mas eu vejo que às vezes a sustentabilidade ela é vista só como cuidar de árvore e ter energia solar. Eu vejo dessa forma, eu vejo que de uma maneira burra eu analiso isso. E não, sustentabilidade é qualidade de vida, é ter um lugar melhor para ir no final de semana, é poder caminhar, é poder... Onde ter brincar com seus filhos, onde passear com seus cachorros. Muitas vezes é ter uma área de lazer que não bata tanto calor o dia inteiro, então é esse equilíbrio, né? Sustentabilidade é isso também. Vai lá, senão eu falo demais. Não, pode continuar falando. Pegando o gancho de toda essa nossa conversa, o que você avalia do mercado atual e para frente aqui da nossa região de Itapema, Porto Belo também, que vocês atuam muito forte lá. Como é que você vê os próximos passos para essa região? Olha, a gente fala na empresa que nós somos, obviamente, temos o pé no chão, entendemos os desafios do mercado, cenário político, econômico, mas, acima de tudo, somos grandes... somos muito positivos em relação a tudo, né? Então, a gente entende que nós estamos numa região extremamente privilegiada. A gente sabe que as estratégias, elas mudam, né? Mudam todo ano. Não teve um ano aí que a gente trabalhou igual ao outro. A gente tem que ir acompanhando. O cliente, ora está em um lugar, ora está em outro, né? Assim como o dinheiro, a gente fala que ele não deixa de existir, ele muda de mãos. Então, acho que o segredo é você ser rápido nas suas tomadas de decisão. Então, independente dos desafios que tem o mercado hoje, a gente tem que ser rápido. A gente tem que olhar realmente onde estão as oportunidades e ir atrás delas, independente do momento do mercado. O velho e bom timing, né? Exatamente. Não tem o timing. Paula, Fábio, também acho que agora é um bate-papo até para nós falar sobre isso. Mudando um pouquinho a linha de raciocínio, falando um pouco sobre a Ciesc. A Ciesc, ela nasceu com o intuito de unir a classe, ao mesmo tempo de gerar conhecimento, de gerar entendimento, muitas vezes, né, Fábio, de fortalecer, né, de uma maneira em geral, embora fortalecer possa ser subjetivo. Nós somos a Associação dos Corretores Imobiliários do Estado de Santa Catarina, com o intuito de agregar com as construtoras e fortalecer o mercado como um todo. Hoje, para a Seger, como que você vê esse movimento? Como você vê a importância de nós subirmos a régua? A gente estava falando até no bastidor também, a régua de entrada, a gente sabe que ela é muito facilitada, mas como subirmos a régua de entrada, subirmos principalmente a régua da evolução, porque muitas vezes sim, o corretor pode entrar de maneira facilitada, mas daqui a pouco ele evolui muito rápido, né, Fábio? Então, ou não fica. Ou não fica. Também tem disso. Como que você avalia essa maneira de pensar da Ciesc para com as construtoras e o que você acha que isso pode influenciar na carreira dos corretores do litoral catarinense e do estado todo? Eu acho que toda entidade que promove representatividade, que promove capacitação, ela é muito bem vista. Eu acho que o trabalho que a Ciesc está fazendo vem de encontro a isso. Eu acho que quem vai ganhar não é só os corretores, mas o mercado como um todo. Então, é muito bacana que estejam todos engajados aí nessa iniciativa de vocês, porque eu acho que todo mundo vai ganhar. A construtora ganha, a imobiliária ganha, o corretor ganha. Então, por consequência, o mercado, né? A intenção, né, eu vejo como a Ciesc, aí, quando me convidaram para participar também, é realmente a gente não se tornar um ponto de referência, mas
ser uma base, a né? base que vai unir todas as áreas aí para transformar o mercado realmente, para nivelar para cima a nossa classe de corretor e juntar também os parceiros construtores, Sim. os órgãos fiscalizadores, para realmente transformar o mercado imobiliário, deixar ele cada vez mais sólido, né? Gerar uma comunicação, Exatamente, né, harmoniosa, digamos assim. Exatamente. E Fábio, aproveitando quem está assistindo ali o nosso Conecta Ciesc, procure mais, nos siga nas redes sociais, segue a Ciesc, entenda como a gente trabalha, a nossa ideia é agregar, então, né, Fábio, não somos uma seita fechada, Não, onde de ninguém jeito entra nenhum. e são poucos, muito pelo contrário, quem faz parte hoje da Ciesc são profissionais que disponibilizam do seu tempo para tentar construir algo para a melhoria Em prol da de classe. todos, né? Um abraço para o Ney, nosso presidente, para todos os nossos colegas aí da Ciesc, e você é convidado então para estar junto conosco também. Exato, até porque nós estamos no início, né? A Ciesc mesmo, ela tomou início o ano passado, quando a gente criou o evento, buscou as construtoras parceiras e demos o start para algo novo, né? Algo que estava faltando de verdade no mercado e estamos evoluindo muito rápido. Tem muita coisa acontecendo através da Ciesc. Lógico, o corretor é sempre bem-vindo a participar, se associar. Existe uma série de benefícios que vão acontecer, mas é ter todo mundo junto, participando, porque só assim a gente tem força para ter as coisas alinhadas no nosso mercado, né? A gente precisa que todo mundo participe. Perfeito, Fábio. Vamos seguir então para outro tema também sobre perspectivas de futuro. Quais os lançamentos? Vamos dar uns spoilers aí. O que você tem de novidade, talvez, para apresentar para nós? O que a consultora está enxergando para o futuro aí do mercado? O que o corretor mais gosta, né? O que tem de novidade? Exato, qual que é o lançamento? Até que o Tabela Zero estão falando pouco agora, né? São ondas, né? Mas é que assim, São vou ondas. pegar um pouquinho do Tabela Zero que a gente comentou antes do mercado, né? Existe aquele velho ditado, né, que quem olha muito preço não vê valor nas coisas. Então, Isso. nem tudo é preço. Quando você vai escolher um empreendimento, realmente tem muitos itens a pontuar na hora de definir. Nem sempre é o mais barato, mas é aquele que você tem melhor retorno. E o Então, preço Sem é relativo, dúvida. né? o preço é Sem relativo, dúvida. exatamente. Quem olha muito preço não vê valor nas coisas, então tem que cuidar. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu vou deixar para falar depois sobre essa questão de preço, valor, comparação. Então, sobre lançamentos, né? Nós temos obras hoje em Itapema e Porto Belo. A maior parte dos empreendimentos para frente, né, futuramente, estão em Porto Belo, por uma questão de que a gente ainda consegue estar próximo ao mar. Itapema, a gente sabe que é mais difícil esses terrenos, essas oportunidades, e isso é uma coisa que não muda, né? Verdade. Passa ano, entra ano, as pessoas querem estar próximos ao mar. Então, nós temos hoje 3 frente mar em Porto Belo, estamos aí com pré-lançamento, bem próximo também, aproximadamente aí 150 metros. Teremos outros. Provavelmente, final do ano, a gente tenha mais um aí, que é novidade. O Olha. Fábio já deu uma olhada aqui. Vamos conversar A depois. hora que sair, ele vai dizer, já me manda ali onde é que é. Tô com um cliente na Não, mas meu cliente gosta assim, né? Mas também a gente está trabalhando aí, tem uns 3 ou 4 anos num projeto grande. E aí vai ser a primeira vez que a gente sai do eixo de Itapema, Porto Belo. Mas eu não posso ainda falar muita coisa. Olha. Mas sabe Ela que já com- deu uma informação importante. Sai do eixo Itapema Porto Belo. Isso. Já. Sabe que com a Seger eu trabalho Dei sempre uma dica. no pré-lançamento, assim, agora. Meio que informação básica, uma planta baixa e tabela e sai venda, né? Até porque você já nos conhece Exato. bem, então você tá com bastante bagagem Exato. aí, Eu- bastante informações para conseguir fazer essa venda Sim, com toda inicial, certeza. né? E Paula, a questão da tecnologia, como que a Seger pega essa questão da tecnologia para a empresa? Os empreendimentos de vocês é pautado em cima da tecnologia? Vocês olham para isso? Vocês tentam buscar algo mais raiz? Exemplo, aquela área de lazer que tem aquelas coisas básicas? Ou vocês olham para a tecnologia como algo que agrega no dia a dia, né, Fábio? Como algo que a tecnologia também é outra coisa que eu gosto de falar, porque a tecnologia não é aquela coisa difícil que eu não sei mexer ou que o meu pai não sabe mexer. Muito pelo contrário. Exemplo, hoje nós temos empreendimentos que tu estaciona na porta da tua garagem, ele reconhece a tua placa e abre a garagem e já vem o elevador no teu andar.
Então, isso tu não precisa apertar botão nenhum, então não tem nada de difícil. É as comodidades. É as comodidades, né? Mas quais as comodidades e como a Seger olha para a tecnologia de hoje para os próximos lançamentos? Então, não tem como escapar disso, né? A tecnologia é algo que já faz parte do nosso dia a dia, já não é o futuro, é o presente, né? Eu ainda estou me acostumando com essas questões de IA, então por aí a gente já imagina o que nos espera, né? A gente faz um misto, a gente traz sempre alguma inovação tecnológica, a gente fala conceitos de prédios inteligentes, porém eu acho que o próprio mercado da construção ele evolui muito rápido em tecnologias, né? Quer seja de materiais, de processos construtivos, então nós temos um departamento de engenharia aí bem atuante, junto com compras, até para estar sempre atento também no que está vindo de novo de materiais, o que pode ser aplicado aqui, o que faz sentido para nós, então a gente está sempre muito atento a esses quesitos. Ainda sobre tecnologia, a gente fez recentemente o óculos 360, né, de realidade virtual. Então, é algo que tem tido assim, uma resposta muito boa com os clientes, numa realidade que a gente vem de papel, né, que a gente vem de um futuro, você poder aproximar esse futuro do cliente tem feito muito sentido. Isso tem melhorado bastante a experiência de compra desse cliente, né? Então, eu acredito que seja um processo aí cada vez mais presente, não só na nossa, como nas demais construtoras também. Por mais que a boa e velha maquete ainda tenha o seu espaço. Mas não sai de moda, né? Não sai de moda, é lógico. Mas você poder colocar o cliente dentro do empreendimento faz muita diferença. Agrega, né? Agrega muito. E é uma experiência, eu diria, até divertida. É verdade. Então, Paula, vamos pegar mais um pouco dessa linha do mercado imobiliário. E a gente focou muito sobre obras, né? Construção, tudo que vem se inovando. Mas o que você está enxergando também da estrutura da cidade, o que está acompanhando a construção civil, né? Construção do pier, um futuro alargamento da orla, questão de mobilidade. Que é uma revolução, né? É uma revolução. As pontes que estão saindo, né? A ponte que faz a divisa com Porto Belo já está ficando pronta, tem uma ponte na 306. O que você enxerga disso? Porque isso também agrega ao produto, né? A cidade tem que comportar essa evolução toda do mercado imobiliário. Eu acho que a gente está aí, vou falar aí pelos últimos 10 anos, né, que eu tenho acompanhado mais de perto o mercado, estou inserida no mercado, eu acho que a gente está num momento muito único, que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E são obras, né, e benfeitorias de grande impacto. Então, eu acho que isso vai valorizar muito mais o nosso mercado. Eu acho que a gente precisa de algumas dessas obras que estão vindo, até para que possa comportar os tickets que nós estamos comercializando na cidade. Exatamente. Então, a gente está num momento, como eu falei antes, a gente é otimista por natureza. Então, a gente acha que é um momento muito especial do mercado. Quem estiver adquirindo seus imóveis e investindo na cidade agora vai ver essa valorização acontecer de uma maneira diferente, talvez, do que tem acontecido aí nos últimos anos. A gente teve experiência de balneário, né? A gente tem experiência. Balneário é sempre a referência, né? A gente vê o que acontece lá, imagina que vai se replicar aqui, talvez aqui surpreenda em alguns pontos, né? Mas eu acho que é um momento muito especial para o investidor, principalmente, que estiver acreditando aí no potencial da nossa região, vai se surpreender positivamente, eu não tenho dúvidas disso. E eu tenho um pensamento, pessoal. Eu diria que nós já temos a experiência de Porto Belo também, e de Itapema. Por quê? Essa semana veio um amigo, nós fomos dar uma volta, e eu desci com ele naquela ruazinha para ele ver o que está acontecendo ali no pier e nos moles. Eu falei para ele assim, o ano passado isso aqui era só promessa. Porque os clientes que eu trazia lá no final de 2023, pode ser para 2024, eu dizia, aqui será o pier, aqui teremos os moles, aqui teremos isso. E hoje as pessoas que estão vindo, nós já temos. Ela já está em construção. Então isso é muito importante porque nós que estamos dentro do mercado, né, Fábio e Paula, a gente sabe o que vai acontecer nos próximos 5, 10 anos. Então, para os clientes também que investem, entenderem que não é promessa, já é uma realidade. Já está acontecendo, porém, quando se tem um projeto protocolado, para nós corretores e para as construtoras já é uma realidade, mas às vezes para o cliente a realidade é só quando está pronto. Exatamente. Mas é aquilo de aproveitar o timing e tudo mais. E antes eu falei para vocês que eu tinha uma opinião sobre aquela questão da comparação e tudo mais. A gente tem que fugir muito disso, né? Eu sempre digo que eu vejo principalmente Porto Belo, ela é uma cidade em construção, né? Então,
Fábio, se você me der um desenho aqui e eu colocar um desenho do lado semelhante, bonito, lindo, a gente pode comparar. Agora, se você disser assim, ó, isso aqui eu vou construir, eu vou fazer um protótipo disso aqui, e eu disser eu também, aí a gente já muda o jogo. Porque a hora que tiver pronto, vem qualidade, vem diferença, vem um monte de coisa. O papel aceita qualquer coisa, né? Então, assim, ó, hoje, quando a gente fala, eu tenho um empreendimento aqui por X, e o cliente diz, mas eu tenho um perto por Y. No papel, ele até é comparativo. Mas em 2028, 29 e 30, eles já não serão mais comparativos, né? Vou aproveitar também, Fábio, refazer, na verdade, uma pergunta para Paula. Eu acho que a gente quer ouvir mais sobre a história da Seger, como ela começou, como nasceu, como ela enxerga o mercado, até para tu trazer novos corretores para a gente sabe que a questão da confiança e do relacionamento é muito importante, e trazer esses corretores para trabalhar com a Seger, contar mais a história. E somos todo ouvidos, vamos tomar uma água e o tempo é seu. Ai, gente. Não, então a gente é uma empresa orgulhosamente familiar, nossa história é familiar. Alguns nos conhecem como C-Seger, né, porque nós começamos a nossa operação assim, né, honrando aí a tradição mesmo familiar, o C é de Cipriani, então uma das sócias é filha do seu João Cipriani, que é um dos consultores mais antigos aí da cidade. Ela é engenheira civil, responsável aí pela execução de todas as nossas obras. Está na frente do maior time da consultora, que é o de engenharia, né, junto com os engenheiros, encarregados, mestre de obra. Então, quando ela casou, resolveu abrir uma segunda consultora com a família do marido, que é Seger, né? Então daí são veio... gaúchos? São gaúchos de Coronel Bicaco também. Conhecemos lá. Coronel Bicaco é meio que uma raiz de muitos construtores. É um polo de construtores. É isso aí mesmo. Então... junto com a família do marido, começou as operações. Então, são 4 sócios. Então, é a Estela Cipriani, o Marciano Seger, o Silvio Niland, também conhecido como Júnior pelos corretores, e a Ariane Seger, que é responsável pelo financeiro, né? Ficou meio que cada sócio tocando um departamento, né? Estela com a parte de engenharia, o Marciano está muito voltado para essa parte de expansão da empresa. Estratégia, novos projetos, permutas. O Júnior está com a gente no comercial, mas também muito focado na parte de compras, e a Ariane, como eu já mencionei antes, cuida de toda a parte administrativa e financeira da construtora. E essa harmonia, como é que funciona lá, Paula? Essa questão de ter bastante cabeça pensante, tu falou também da própria área comercial, que tem você, tem mais 2. Como é que vocês têm a participação meio que de todo mundo ou não? Cada um cuida do seu setor e faz uma reunião. É interessante de falar isso, né, Fábio? Pode parecer até uma pergunta besta e boba, mas no dia a dia é importante até para aquele cliente que chega, para aquele corretor saber, até onde eu tenho acesso nessa construtora, como que vão me receber. A gente fala que a gente está com as portas sempre abertas. A gente é uma empresa extremamente descomplicada, como o Fábio sabe, que já trabalha Fábio com a gente. Fábio é um embaixador, eu já vi que é um embaixador. Bastante. Os sócios são muito acessíveis. Obviamente, conforme a empresa vai ganhando corpo, o tempo vai ficando mais escasso. Com certeza. Mas ali é uma empresa que todo mundo dá opinião, a gente opina, todo mundo é ouvido, tudo é levado em consideração. A gente usa uma frase, né, que até acho que é de Karl Marx, que diz que a unanimidade é burra. Então, não existe unanimidade, a gente sempre tem espaço para questionar. Eu acho que isso faz parte também do crescimento e desenvolvimento da empresa, né, esses questionamentos. Então, a gente está sempre aberto a coisas novas, tá todo mundo sempre sendo ouvido ali para ver o que vem. Paulo, eu tenho mais uma pergunta, então, para fazer relacionado aos empreendimentos de vocês. Como é constituído, como é criado, de onde vêm as ideias, quem coloca no papel, existe gente de fora estruturando isso, como é que vocês pensam lá dentro com os projetos? Eu acho que nesse quesito a gente evoluiu bastante, eu acho que o mercado em si evoluiu bastante. Eu acho que o ponto fundamental é que, o primeiro, diria assim, que a gente se cerca dos melhores parceiros, né? Então, hoje a gente tem excelentes escritórios e as mentes mais brilhantes aí junto com a gente, realmente trabalhando com o objetivo de colocar no mercado o melhor, entregar para o cliente o melhor. Então, a gente fala de espaços de lazer, mas a gente tem um trabalho muito forte na questão de interiores.
A gente tem uma cultura dentro da Seger que cada empreendimento tem que ser diferente do outro. Então, a gente, dentro do nosso portfólio, a gente quer sempre entregar algo diferente para o cliente. A gente traz aí, brinca um pouco com referências de lugares e temas, até para dar esse temperinho a mais, né? A gente realmente, quando coloca um produto no mercado, a gente quer a atenção do corretor, que é o nosso primeiro cliente. Então, a nossa venda hoje, quanto Seger, é primeiro voltado para o corretor, e esse sim vai replicar para os clientes. Então, é muito difícil, como a gente falou no início, né? Ficar na cabeça de vocês, ter algo marcante. A gente sabe que tem consultoras fazendo excelentes trabalhos, mas a gente acredita muito nessa estratégia e tem funcionado bem. E o segredo é realmente se cercar de pessoas competentes, e que entendam, assim, a cultura, o DNA da Seger, né? O que a Seger quer, o que tem a cara da Seger. Então, é assim que a gente vai trabalhando os nossos empreendimentos. Isso é muito importante, Fábio e Paulo, e é muito bacana. Até vou dar um exemplo. Não vou lembrar de qual empresa que era, enfim. Esse dia nós estávamos vendo um novo projeto, e lá no projeto, entre uma suíte e outra, tinha, vamos colocar que era 1,5 metro, assim, de um corredor, e ele era um corredor largo, e nesse corredorzinho ele tinha 2 colunas, sei lá, 50 centímetros. E no projeto, a construtora já colocou naquela coluna, aqui você pode fazer ou uma rouparia ou um escritório, um closet, me fugiu a palavra. Ou você faz um mini closet, ou você pode fazer um escritório, né, para home office. E como é importante, né, quando a construtora, tipo assim, coloca a planta, ela diz assim, pessoal, vamos olhar com carinho para isso. Por quê? Quem compra, na maioria das vezes, é leigo. Por exemplo, eu vou comprar uma camiseta. Cara, se a pessoa não me explicar, essa camiseta você não precisa passar, que ela... a minha obrigação não é saber. E quem compra o imóvel, às vezes a obrigação dele não é olhar e dizer, nossa, aqui nesse corredorzinho eu poderia fazer um closet. E quando a construtora olha, ela já cura uma dor, né, do cliente que olha só, eu tenho um closet, eu tenho... Mas para isso tem que ter o cuidado, né, Fábio? Eu acho que tu pode dar a tua observação sobre isso, a Paula também. Eu vejo assim, também tem uma parcela dos clientes que não conseguem imaginar um apartamento pronto. Eu tô nessa parcela, mesmo que eu seja corretor. Porque muita gente quer do visual. Então, se você falar que uma suíte tem 12 metros ou 16... aparentemente são só 4 metros, não tem muita diferença, mas na prática tem. Então, quando você desenha uma planta, ela tem que ser bem otimizada, tu não pode ter os pontos perdidos. Poxa, meu apartamento tem 140 metros, mas parece que não tem. Porque às vezes tem um corredor que ocupa 15 metros. Então, essas praticidades do projeto tem que ser olhado com carinho, até para ter um produto diferenciado no mercado, né? Quando você quer um apartamento, tu quer ele 100% útil, ou o máximo que puder, né? Então, isso tem que ser pensado toda vez. Eu acho que olhar para o projeto com bastante atenção faz diferença. O Fábio sabe, nós estamos numa fase agora trabalhando com um pré-lançamento, e aí a gente vai realmente trabalhando por etapas, e a gente não tem nenhum problema em demorar mais para lançar, mas se eu tiver que reprovar 10 vezes, a gente reprova, né? A gente olha para aquilo e fala, não tá bom, ainda não é isso, né? Refaz, poxa, essa fachada aqui não ficou como a gente queria, tá faltando alguma coisa. Vamos refazer. Ele já me olha que ele estava esperando uma fachada aí, tem alguns dias já. Né? Poxa, esse rooftop ainda não é... Faz de novo. Então, a gente cuida muito com isso. Como eu falei para vocês, os nossos produtos e os nossos empreendimentos são pensados para o cliente final. Mesmo que a gente tenha aí uma grande parcela de clientes que seja investidor. E o cliente final, ele demanda esse cuidado. Né? Quando você fala que vende só para investidor, o investidor muitas vezes está fazendo conta de metro quadrado, ele está vendo localização, mas quando você fala a língua do cliente final, aí sim, você está vendo o closet, você está vendo o tamanho da piscina, você está vendo o detalhe da fachada. Então, a gente tem sempre esse cuidado aí com os empreendimentos. Muito, muito bacana falar sobre isso, né, Fábio? Porque é bem isso, né? Hoje, por mais que a gente se fale muito em investimento imobiliário aqui no litoral, a gente está falando, obviamente, de pessoas. E o investidor, ele ganha junto com a construtora, ele fatura junto. Mas
acontece muito, deve acontecer contigo, Fábio, às vezes muito investidor que quando ele começa a se imaginar usufruindo aquele imóvel, ele também muda a linha de raciocínio dele. Mas eu gostaria que tivesse isso. Daí a gente diz, viu, o teu cliente que vai comprar de ti daqui 5, 6 anos vai pensar dessa maneira. Então são detalhes que vão fazer a diferença. Muito bacana a gente falar sobre isso. Só complementar 2 pontos, você falou ali do investidor. O que eu falo quando eu estou na mesa com o investidor? Que ele faz um bom negócio, não só quando ele compra barato. Comprar barato não significa nem sempre significa fazer um bom negócio. Mas você tem que comprar um produto que as pessoas queiram depois, né? Que você vai ter facilidade de revenda. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, que já aconteceu algumas vezes, de ter clientes nossos de comprar numa fase de pré-lançamento, bem inicial. Aí quando vê a cara que o produto ficou, quando ele toma forma, o cliente fala assim, quer saber? Eu acho que esse que eu comprei para investir vai ficar para mim. Eu vou vender aquele outro meu ali que eu já tenho. Acontece muito, né? Muito mesmo. É sempre um risco. Eu brinco, falo para os clientes, olha, é sempre um risco você querer ficar com o seu apartamento. E eu vou fazer uma analogia aqui antes da gente ir. Tá bom o papo, né? Rolou rápido. A gente vai. Antes da gente ir para a linha final, eu vou trazer para uma analogia de carros, tá? Eu tava conversando com um amigo essa semana, que é corretor também, e eu disse para ele, vamos lá, você tem uma loja de carro, certo? Aí tu tem um capital para tu iniciar ela. Aí com o capital que tu tem, você tem 2 opções. Ou você compra um carro importado, top de linha para tu colocar nela, ou tu compra 4 carros populares para colocar na tua mesma loja. O que tu colocaria para vender? Qual seria o teu investimento? E ele me disse, não, isso dependeria. No imóvel é a mesma coisa. Então, por exemplo, teoricamente, o carro importado, tu até vai ganhar mais. Mas tu vai demorar um pouquinho mais para vender, é um cliente mais específico. E nem eu falei para ele, talvez no tempo que tu faça uma venda de um carro importado, talvez tu venda os 4 carros populares. E essa análise, Paula, nós, como corretores, e é isso que essa intenção de pensamento que a Ciesc também quer que nós corretores tenhamos, que é a parte da consultoria, também essa palavra está um pouco banalizada, mas é a parte do sentar com o cliente e dizer assim, não é o que é mais barato, é o que condiz com a tua realidade. Porque às vezes para mim, comprar um carro importado é caro, para o Fábio é barato. Para mim, comprar um apartamento de 5 milhões é caro, para o Fábio ele vai dizer, não, eu quero investir nesse. É muito mais o conceito do produto do que o preço, né? E tem um momento do cliente também, né? Como eu tenho um portfólio muito variado, então eu tenho desde Morretes até Frente Mar, então eu tenho, né, uma esteira de produtos bem variadas mesmo. O que eu falo para o meu cliente? Que não existe o melhor negócio e o pior negócio. Tem um negócio certo para você nesse momento. Então, você quer o quê? Você quer um imóvel para alugar? Você quer o que vai te dar maior valorização? Você tem tempo para esperar? Você não tem? Né? Tudo isso precisa ser analisado. Qual que é o valor que você quer investir? Você pode investir mais? Você quer investir menos? Então, a gente, junto com o corretor que está fazendo o atendimento desse cliente, procura ouvir o máximo possível de quais são as expectativas dele para dizer, não, eu acho que esse produto aqui talvez vai entrar naquilo que você está procurando. Então, junto com o corretor de imóveis, a gente faz essa consultoria, como você bem disse, para o cliente, né? Perfeito. Fábio, quem ainda não se associou à Ciesc, aquele corretor que não faz parte ainda da Ciesc, precisa estar conosco, né? Precisa, com toda certeza. Então a gente faz aqui um convite, né, para todos os corretores aí que estão assistindo, que vão ver nas redes sociais aí, nos procurem, entra no próprio @Ciesc _oficial. Lá tem um link, pode colocar na tela para nós aí, Bruno. Qualquer dúvida, pode nos perguntar, quem já é conhecido, nos conhece aqui, chama no privado, chama no WhatsApp. A gente tem o maior carinho em poder explicar como está acontecendo, as novidades, como faz, mas é de importância de que todos abracem a associação aí para realmente a gente poder entregar tudo que a gente vem imaginando para o nosso mercado imobiliário. Esse nosso papo hoje foi muito bacana, eu estou muito feliz e quero muito aproximar da Seger, como eu falei para a Paula antes. Obrigado pela presença, a gente está muito feliz, quero que a Paula aí faça as considerações finais dela, depois o Fábio encerra para nós. Muito, muito obrigado, Paula, leva um abraço aí para todos da Seger e da Conselho, eu tô lá, hein? Vou esperar. Eu que agradeço o convite, foi uma satisfação poder bater esse papo aí com vocês. Quero dizer que as nossas portas estão abertas, quem ainda não está familiarizado, está convidado para ir lá, sentar, tomar um café comigo. E parabenizar a Ciesc também pela iniciativa e pelo trabalho que tem realizado, e contem com a gente também.
Legal. Então, Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Dudu, obrigado por comandar mais uma vez. E é isso aí, a gente se vê no próximo episódio aí do podcast. Conecta-se ESC. Valeu, gente.